Em nome de Jesus Cristo eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém. E amém. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Narciso Lúcio falando. E como eu disse, nessa noite nós vamos falar acerca do profeta Isaías. Viu? Nós vamos fazer uma abordagem geral no livro desse profeta que é conhecido como um dos profetas mais cultos da Bíblia Sagrada. A gente precisa entender logo de cara que Isaías tem um foco na sua mensagem. Fazer com que o povo que vive em idolatria, porque esse é o contexto do povo do sul, do reino de Judá, entenda que a salvação nacional ela não vai se dar por ações ou por amizades estrangeiras. Tanto Judá como Israel, no contexto bíblico teológico, tentaram fazer diversas alianças estrangeiras com outras nações como a Síria, Egito, Etiópia, Babilônia e outras nações, e assimilaram costumes pagãos, inclusive até adoração aos próprios deuses pagãos, porque pensavam que as alianças que eles faziam ou que eles fizeram com essas nações poderiam lhe dar o livramento ou alguma recompensa que lhe era necessária. Nesse foco, o profeta Isaías vai ter 3 momentos e 3 profecias. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 35, nós vamos ouvir as profecias que nós chamamos de profecias de condenação. Do capítulo de número 36 ao capítulo de 39, nós vamos ouvir as profecias que nós chamamos de profecias de confirmação. E do capítulo de número 40 ao capítulo de número 66 do livro, nós vamos ver as profecias que nós chamamos de profecias de consolação. Então o foco principal dos 66 capítulos do livro de Isaías são baseados nesses 3 momentos, do capítulo 1 ao 35, do 36 ao 39, do 40 ao 66, em 3 momentos de profecia. Repito, profecia de condenação, do capítulo 1 ao 35, profecia de confirmação, do capítulo 36 ao capítulo de número 39, e profecia de consolação, que é a última parte do livro, do capítulo de número 40 ao capítulo de número 66. Esse é o foco principal do livro, esse é o cronograma que o profeta vai trabalhar e que os estudiosos de Antigo Testamento vão focar e vão sistematizar o livro do profeta Isaías. Bom, então vamos lá, presta atenção. A autoria. Isaías significa o Senhor é a salvação. Esse é o nome do profeta Isaías, que para a tradição judaica, ele era primo do rei Uzias e ele foi sendo escolhido. Ele foi um servo do rei Josias, que teria sido cerrado, segundo a tradição judaica, no meio pelo iníquo rei Manassés. Segundo a tradição judaica, a morte do profeta Isaías, que significa o Senhor e a salvação, teria sido dado pelo rei Manassés, o rei ímpio Manassés, dentro de um tronco, como vai ter uma citação lá na epístola aos Hebreus. E preste muito bem atenção comigo. A autoria do livro, até 1775, nenhum questionamento foi feito enquanto o autor desse livro. Todos os estudiosos até 1775 acreditavam ser o livro de Isaías escrito somente por Isaías. Mas a partir dessa data, houve a teoria da dupla autoria. Isso mesmo. Por quê? Porque eles vão dizer, e eu peço que você preste bastante atenção em mim, porque eu vou falar de muitos pontos teológicos nessa noite, porque eles vão dizer que agora o livro ele tem dupla autoria, porque o estilo do livro do capítulo 1 ao capítulo de número 39 é um. Mas quando chega do capítulo 40 até o capítulo 66, muda totalmente o estilo, a forma de escrever, a sintonia sistemática, o estilo teológico e as características do autor. Então, a partir de 1775, não era questionada por ninguém. A partir daí, a crítica então vai dizer que existem dupla autoria, que Isaías não foi só ele que escreveu o livro. Até o capítulo de número 39 agora então, segundo a crítica textual, a crítica do livro, melhor dizendo, o autor Isaías teria sido o autor até o capítulo 39. A partir do capítulo de número 40, teria sido um outro autor. A crítica vai dizer o seguinte, que o cenário do capítulo de 1 ao 39 são totalmente diferentes dos capítulos que vão do capítulo 40 ao 66. Então isso eles estão dizendo porque o capítulo de 40 ao 66 é aquela parte que foca mais o exílio babilônico. E para eles Isaías já teria morrido até aí. Então Isaías não poderia ser o autor
dos capítulos que vão de 40 a 66. Eles diriam que esse capítulo teria sido escrito após a destruição de Jerusalém. Portanto, Isaías então teria escrito até o capítulo de número 39. Esse seria o foco da crítica. Só que, refutando Isaías, o próprio capítulo 1, é muito comum, todos os profetas, com exceção do profeta Daniel, os profetas estão dando a autoria do livro que estão escrevendo. E Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 1, fala Isaías, visão de Isaías, filho de Amós, no reinado de 4 reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então, o próprio capítulo 1 do livro define o livro como o autor sendo Isaías. Preste atenção. Falando da questão do cenário, os capítulos de número 40 ao capítulo de número 66, eles vão se ajustar muito melhor na questão dentro da Palestina do que no foco dentro da Babilônia. Você pode observar que durante esses capítulos ele vai estar falando de árvores, de pedras, de geografia. Isso vai se encaixar muito bem, não com a questão da Babilônia, mas com a questão da Palestina. Daria então a entender que quem está escrevendo o capítulo seria o profeta Isaías e não outro autor. As duas sessões também têm simetria. Se você pegar, porque os críticos dizem que a partir do capítulo 40 não tem simetria nenhuma, mas isso não é verdade, porque se você pegar as duas sessões, você consegue encontrar simetria teológica e pontos de vista parecidíssimos. E, por exemplo, ele é um autor, e é típico dele a linguagem, o Santo de Israel. Como assim? Esse é um palavreado típico de Isaías, é uma expressão que o profeta ama usar. E essa expressão ela vai ser encontrada na primeira sessão. Quando eu falo primeira sessão, aprenda, do capítulo 1 ao 39. Quando eu falar a segunda sessão, do capítulo 44 ao capítulo 66. Então, na primeira sessão, essa expressão Santo de Israel é encontrada 27 vezes. No livro todo ela é encontrada 27 vezes a expressão Santo de Israel. 12 vezes na primeira sessão e 13 vezes na segunda sessão. Simetria. A mesma expressão, se fosse um autor diferente, o vocabulário também seria diferente. Outra coisa, existe várias informações de profetas no período pré-exílio, que estão referindo-se aos escritos como Isaías. Por exemplo, se você ler Naum capítulo 1, versículo 15, Isaías 52, versículo 7, Sofonias capítulo 2, versículo 15, Jeremias capítulo de número 31, versículo de número 35, você vai observar que os profetas estão citando Isaías dentro do período pré-exílico, ou seja, Isaías ainda está presente no momento da escrita. Muito bem, preste atenção comigo. E uma coisa muito importante que vai pesar com certeza na balança é que, apesar de todas essas refutações que eu acabei de fazer para você, a tradição judaica vai atribuir a autoria do livro do profeta Isaías ao próprio Isaías. Então são pesos que somam a favor de uma autoria única. Então não teriam duas autorias, como dizem os críticos. Não seria autoria dupla, mas seria apenas uma autoria, ou seja, o profeta Isaías seria o escritor de todos os capítulos. E o outro ponto para a gente concluir e fechar com chave de ouro esse tópico é dizer que todos os autores, por exemplo, os autores do Novo Testamento, eles citaram as duas sessões. Eles citaram referências dos capítulos 1 ao capítulo de número 39, e na segunda sequência os autores do Novo Testamento também citaram do capítulo de número 44 até o capítulo de número 66. Ou seja, os autores do Novo Testamento que citaram as duas sessões, eles atribuem tanto a primeira sessão quanto a segunda sessão ao profeta Isaías. Resumindo, para concluir o raciocínio, então nós concluímos nesse pensamento, nesse raciocínio teológico, baseado biblicamente, teologicamente, que não existe autoria dupla. Você pode pegar um comentário bíblico do Antigo Testamento, dependendo do autor, e ele vai estar ali dizendo que o autor do livro de Isaías foi Isaías até uma determinada sessão, depois foi um outro autor, mas nós não concluímos assim. Baseado nesses argumentos, nós concluímos que o autor do livro, dos 66 capítulos, é o profeta Isaías. Então vamos para o cenário histórico e vamos começar a entrar na história e no livro. Como é que acontece? Preste atenção. O livro do profeta Isaías, queridos irmãos, ele foi datado, dá para dar um glória a Deus aí? Ele foi datado da data de 740 a 680 a.C. Essa foi a data onde o livro teria sido escrito. O livro ele vai ser um livro muito extenso, tanto que no capítulo 1, versículo de número 1, Isaías vai começar citando 4 reis.
Isaías vai falar que ele foi rei no reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Estima-se, estudiosos acreditam, que o ministério do profeta Isaías foi um dos ministérios mais longos que nós temos na Bíblia Sagrada. Esse ministério teria demorado cerca de 60 anos. Isso, muito bem. O profeta Isaías então teria ministrado e exercido o seu ministério dentro desse período de 4 reis e observando coisas que aconteceram até chegar à ascensão do Império Assírio durante cerca de 60 anos do seu ministério. Isaías profetizou todo esse tempo e ele começou o seu reinado antes um pouco da morte do rei Uzias, e foi até depois da morte do rei Senaqueribe, cerca de 681 a.C. Você pode ler isso em Isaías capítulo 1, versículo 1, 6, versículo 1 e 37, versículo de número 38. Dando para você sempre referência bíblica dentro do contexto do livro. Então o contexto histórico é esse. E o cenário político? Preste muito bem atenção. Como é que vai se desenrolar a história? O Império Assírio está ascendendo e no ponto internacional nós temos 2 pontos. Quando se fala do cenário político do livro de Isaías, nós temos 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é um ponto de vista internacional e o segundo ponto de vista dentro do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, é o ponto de vista nacional. Do ponto de vista internacional, o cenário é o seguinte: o Império Assírio está ascendendo, Tiglat-Pileser veio do ocidente para invadir o reino do norte, Israel, Samaria. Se está datando de 740, não se esqueça que em 722 vai acontecer um feito histórico. Qual? Para você que é estudante da Bíblia, você sabe que Israel, o reino do norte, vai cair. Então Tiglat-Pileser, rei da Síria, com a grande expansão do Império Assírio, entra, domina e vai reinar sobre o norte. Nesse mesmo momento, olha só o cenário internacional: Sargão e Salmanassé, reis assírios também, vão destruir Samaria, vão começar a destruir Samaria em 722. Que coisa interessante. 24. E o profeta Isaías vai profetizar 65 anos antes a queda do império. Porque o profeta Isaías, apesar de ser conhecido como profeta da escrita, não profeta do milagre, pessoal, vou ter que falar um pouco rápido porque é muita coisa, senão não vai dar tempo, vai ficar muito extenso. Então, acompanha comigo o raciocínio. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Então, o que vai acontecer? De 722 a 24, o império vai cair. Sargão vai sitiar e Isaías profetizou. Ele, apesar de ser o profeta da escrita, ele vai ter muitos momentos em que as suas profecias vão ter e muitos pontos milagrosos vão acontecer no ministério do profeta. Então, a Síria vem, acaba com o reino do norte. E Senaqueribe, nesse mesmo período que a Síria está caindo, em cerca de 714 a.C., está invadindo o reino do sul. A Síria está caindo pela mão de Sargão e Salmanassé, e no mesmo período, em 714, Senaqueribe, o rei da Síria, e o profeta Isaías vai narrar no capítulo de número 36, 37 do seu livro, pegando um gancho com o capítulo 38, que é a história do rei Ezequias. Então esse é o contexto internacional. E o contexto do cenário histórico, do cenário político nacional. Enquanto no cenário internacional está acontecendo isso, a ascensão do Império Assírio, Salmanassé e Sargão, rei da Síria, e todo mundo se levantando, no cenário nacional, foi uma época de total opressão e caos. Judá está se deteriorando ao pouco. Por quê? Porque quem está reinando aqui, é muito preciso a gente saber isso, nesse momento, Acais. E Acais está destruindo o que reis tementes a Deus, como Azarias, fizeram para que a casa do Senhor vivesse em paz. Acais foi um rei totalmente idólatra. E ao invés de fazer aliança com Deus, com o Senhor dos céus, porque, presta atenção, uma coisa vem puxando a outra, a gente não foge do contexto. Como eu disse no começo da mensagem, o profeta Isaías aparece: olha, não façam aliança com nenhum outro povo. Quem vai dar a redenção, a salvação e o livramento para Judá é o Senhor, porque o Senhor é a salvação. O nome do profeta significa a sua missão. Amém? Você pode dar uma glória a Deus, os irmãos estão entendendo? Digam amém. O povo não está saindo da live, então dá para entender. Então o que acontece? Acais vai na contramão disso. Ele faz alianças possíveis com todos os povos, com potências estrangeiras, tentando livrar. Ele vai se unir com outras potências, tentando
se livrar da Síria, que estava em total ascensão. Enquanto o profeta Jeremias entra no arraial para profetizar que o povo se volte para o Senhor, para que não façam alianças estrangeiras com outros povos, mas se confiem no Senhor, o rei Acais, ao invés de fazer isso, vai totalmente ao contrário. Quanto mais alianças ele puder fazer, ele vai fazer. Olha só que coisa interessante. Então nós já falamos aqui acerca do cenário histórico, do cenário político no ponto de vista internacional e nacional, e o cenário espiritual. Se o político, se o histórico está todo desse jeito, o espiritual também não poderia estar diferente. Como assim, pastor Narciso? Dentro do cenário político, ambos estavam se deteriorando. Da mesma forma que o cenário político estava corrompido, com alianças estrangeiras com outros povos, o cenário espiritual é do mesmo jeito. Por quê? Porque ao invés de Acais se render ao Senhor e ao culto monoteísta, ele está destruindo o reinado sólido, construído por Azarias e Jotão, que eram reis tementes a Deus, e se unindo com outros povos e trazendo as divindades dos outros povos para dentro de Israel. Esse é o foco do profeta Isaías, né, na mensagem, para que eles possam entender esse contexto. Isso foi tão além, preste atenção nessa informação. Esse rei foi tão insano, tão louco, que ele pegou o seu filho mais velho e sacrificou ele num altar para livrar Israel do ataque da Síria. Do ataque da Síria e de Israel. Porque o reino do norte estava fazendo a mesma coisa. Israel se uniu com a Síria e foram para cima de Judá. E Acais, ao invés de dobrar o joelho e confiar no Senhor, o que foi que ele fez? Pegou o filho mais velho, sacrificou diante do altar, pensando que isso ia revogar o juízo de Deus, usando a Síria e Israel contra Judá. Olha isso, irmão. Olha o nível de idolatria que Israel está vivendo. Isso mesmo, eu estou falando para você da menina dos olhos de Deus. Eu estou explicando para você o contexto espiritual que essa nação, escolhida por Deus, separada por Deus para ser nação santa, povo real, sacerdócio real, está vivendo numa idolatria tão grande que os pais estão pegando um contexto de sacrifício a Moloque inserido dentro do culto. Depois que isso acontece, aí vai reinar o rei Ezequias, que é o período praticamente da quase penúltima reforma que nós vamos viver dentro de Israel, que o Senhor vai dar livramento para ajudar através de Ezequias contra Senaqueribe, que vão perder 185 mil soldados de uma vez só. Os irmãos estão comigo? Se é verdade, digam amém. Nesse mesmo contexto, a gente precisa entender que tem profetas que são contemporâneos do profeta Isaías. Por exemplo, enquanto Isaías está no palácio, profetizando para a alta classe, para os altos reis, para as grandes lideranças, ou melhor, para a nata, lá na parte rural, tem também homem de Deus. Miqueias, isso mesmo, está na região de Judá, mas não no palácio, mas na parte rural. E lá no reino do norte, quem está exercendo o ministério profético no mesmo tempo é Oséias. Então nós temos 3 profetas bíblicos trabalhando ao mesmo tempo. No palácio, em Judá, você tem Isaías. Em Judá, na parte rural, você tem Miqueias. E lá no norte, você tem o profeta Oséias. Você tem que entender que tem profeta do sul, profeta do norte, profeta no exílio, profeta dentro do exílio, profeta pós-exílio. Nós temos que compreender esse contexto para saber quem é profeta do sul, quem profetizou no sul, quem profetizou no norte, quem profetizou no exílio, fora do exílio, dentro do exílio e pós-exílio. Amém ou não amém? Então é esse o contexto e que o profeta Isaías está enfrentando. Agora nós vamos entrar na parte da aplicação. Qual é o objetivo do profeta Isaías? Em meio a todo esse contexto que eu acabei de explicar para você entender contexto social, cultural, político, espiritual e religioso, você vai poder observar o objetivo do livro do profeta Isaías nesse momento. Por exemplo, o profeta queria... Quando Isaías apresenta a mensagem e apresenta o Senhor da mensagem, ele vai apresentar o Senhor como o Santo de Israel. Isso, essa expressão maravilhosa, na verdade, a mensagem vão ter 2 cunhos. Preste atenção, porque toda mensagem profética na Bíblia, ela tem avivamento e ela tem juízo escatológico. Isaías não pode correr à risca, não pode sair do contexto. Quando ele apresenta a mensagem dele, o objetivo é apresentar o Santo de Israel
e apresentar o sofrimento e a glória do servo do Senhor. Então na mensagem ele vai apresentar o Barbaxa, que é o filho do homem escatológico, e ele vai apresentar o Ebed e Avé, que é o servo sofredor. Esse é o contexto do profeta Isaías. E quando Isaías apresenta o Senhor como Deus, o Santo de Israel, o que ele quer inferir? Lá no seu chamamento, ou no seu chamado, no capítulo 1, no versículo de número 5 e 6, ele vai conhecer que Deus é santo, santo e santo. Então o Santo de Israel exige santidade do seu povo, que é o que o povo não tem. Gente, quando a gente entende o contexto histórico dos livros proféticos, a mensagem fica muito mais palatável, muito mais saborosa na nossa boca e no momento de pregar. Por quê? Porque a gente entende que a missão desses homens não foi fácil. Eles iam na contramão do mundo. Eles não eram profeta de, receba a sua vitória, levante a sua mão, Deus vai mudar teu cativeiro, Deus vai te dar um carro, Deus vai te fazer... Eles eram profetas que profetizavam aquilo que o povo não queria ouvir. Eles eram profetas de conserto. Eles eram profetas que ministravam uma palavra na direção de Deus para que o povo viesse se voltar ao Senhor Criador. O Santo de Israel exige santidade. Que os pregadores de hoje entendam isso, que a nossa mensagem, ela exige que as pessoas tenham uma vida de santidade. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, vai dizer o quê? Que Deus nos chamou para que nós venhamos ser santos e irrepreensíveis. Então a salvação vem do Senhor. O que o profeta Isaías quer dizer para o povo de Judá? Ei, entendam, a salvação não vem da Síria, a salvação não vem da Assíria, a salvação não vem de Nabucodonosor, não vem do Egito, a salvação não vem da aliança com nações estrangeiras. Entendam, a salvação vem do Senhor. Não há salvação fora de mim. Eu, o Senhor, sou o teu Deus, Israel. Buscai o Senhor e vivei. Você pode dar um glória a Deus, irmão, por essa palavra? Você pode dizer aleluia por essa palavra? Então a missão dele é essa. Não façam alianças seculares com nações estrangeiras. Quem pode, aleluia, ajudar, resolver o problema de vocês é o Senhor, que é criador dos céus e da terra. Isaías então vai aparecer com uma teologia. Olha só, para você glorificar o nome do Senhor comigo. De todos os livros proféticos do Antigo Testamento, Isaías é o mais abrangente no contexto teológico. Foram 60 anos para amarrar as profecias que vão desde a situação de Israel, passando pelas quedas do reino do norte e do sul, até lá na frente, com o regresso da Babilônia e o regresso promovido pelos persas, até a vida de Cristo. As profecias e o cunho teológico que ele vai abordar no livro é tão grande. Ele vai passar pelo Império do Norte, vai profetizar para o Império do Norte, vai profetizar para o Império do Sul, vai profetizar acusação contra a Babilônia, contra o Egito, contra a Etiópia, contra a Síria, vai profetizar todas as questões, vai passar pelo Império Persa e vai terminar a profecia focando no ministério cristocêntrico, messiânico de Jesus. Nesse contexto, Isaías ele é teologicamente brilhante, abrangente, culto. O alcance teológico desse livro é uma coisa linda, irmão. São 66 capítulos que mostram como Deus foi fiel na boca de um profeta, com profecias que se cumpriram a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo e profecias futuristas que só se cumpriram depois da sua morte. Mas ele pôde contemplar no seu ministério toda essa situação do contexto. Quando ele apresenta o Santo de Israel, ele vai se referir ao Senhor com essa expressão Santo de Israel 25 vezes em todo o livro. Ele vai usar também o verbete Senhor dos Exércitos nas duas sessões. 54 vezes na primeira sessão e mais 6 vezes na última sessão. Ele vai usar a expressão Senhor dos Exércitos. Isaías também ama usar a expressão o Redentor de Israel. Preste atenção. Santo de Israel 25 vezes. Senhor dos Exércitos 60 vezes, dividido nas duas sessões. E também ele vai usar o termo Iacha, Salvador, 8 vezes. Redentor, que é um outro título singular usado por ele 13 vezes na segunda metade do livro. Você pode observar que o profeta é tão inteligente. Isaías tem uma teologia tão apurada
que dificilmente em outros autores você encontra essas expressões em outros livros do Antigo Testamento, poucas vezes. Mas quando ele apresenta o Senhor como Redentor e como Santo de Israel, ele está mostrando que o título singular é usado por ele. E a gente vai observar que as profecias na boca de Isaías foram sólidas. Foi Deus usando esse profeta. Irmão, esse profeta tem tanto mistério com Deus que ele chama pelo nome. 65 anos antes do reino do norte acabar, ele disse: olha, eu vou vir, vou destruir Efraim, vou destruir Samaria, vou destruir Israel. Ele chama Ciro no capítulo 42 ao capítulo 45 pelo nome. 160 anos antes, Isaías vai profetizar a destruição do exército assírio, e aconteceu no capítulo 37. Ele vai profetizar o retrocesso de 10 graus do sol no relógio de Acais, e vai acontecer no capítulo 38. No capítulo 38 ainda ele vai profetizar a cura de Ezequias, e Ezequias vai ter 15 anos de vida a mais. O que é isso? São confirmações proféticas. Apesar dele ser considerado profeta da escrita e não profeta de milagre como Moisés e Elias, a gente observa que no ministério da escrita de Isaías está recheado de cura, de profecia, de significação, de milagre, de ação de Deus. Nós podemos ver algumas profecias. No capítulo 7, no verso 8, destruição do reino do norte. Ele não erra, meu irmão. No capítulo 10, versículo 12 e 15, destruição da Síria. Capítulo 13, versículo 17, destruição da Babilônia. Capítulo 44 a capítulo 45, Sírio é chamado pelo nome 160 anos. O que é isso? Quando a profecia é de Deus, não passa hora, nem minuto, nem segundo. Quando é Deus falando, na boca do homem se cumpre. E esse profeta aparece com esse contexto. Teve um ministério recheado de confirmação das suas profecias, mostrando que o que ele profetizou, aleluia, era Deus falando na boca dele. Aí você olha para mim, mas pastor, a missão de Isaías foi fácil? Não. Por quê? Porque o período que Deus chama o profeta para profetizar uma palavra de peso, uma palavra de juízo, é o período que uma nação está totalmente contra ou contrária àquilo que Deus quer e que Deus preparou para ela. Como assim, pastor? Me explica. Israel está desapontando ao Senhor extremamente, no seu extremo. Tanto que no capítulo de número 1, Israel é comparado a Sodoma e Gomorra. No capítulo de número 5, Israel é comparado a uma vinha desapontadora, que ao invés de gerar justiça, gera injustiça. No capítulo de número 54, o próprio Deus chama Israel de noiva infiel, esposa infiel, que abandonou o seu marido. Isso mesmo, a Israel menina de Deus, a Israel eleita, a Israel de Moisés, a Israel de Davi, a Israel de Noé, a Israel dos patriarcas, agora está desapontando o Senhor. Por isso que Isaías vai aparecer nada mais, nada menos, irmãos, do que 80 vezes com os vocábulos justiça e retidão, tsidedar e mispar, tsidedar e mispar, que é traduzido do hebraico para o português como retidão e justiça, vai aparecer mais de 80 vezes. Ele é o profeta do juízo, ele é o profeta que diz: voltem, se arrependam, Deus é Deus de justiça, parem de ser consideradas como Sodoma e Gomorra, parem de desapontar a Deus, pare de ser considerada como noiva, como vinha injusta, vinha de injustiça, como esposa infiel. Se arrependam, tenham retidão, sejam 80 vezes. Irmão, esse número é tão grande que o único número que vai barrar Isaías nesse contexto é o livro dos Salmos. Esses dois vocábulos só vão aparecer mais na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Porque Isaías é um profeta que está proclamando a Israel desapontadora voltasse para o seu Senhor. Se você abre a Bíblia no capítulo 1 do livro, você vai observar o próprio Deus falando assim: olha, eu estou irado, eu não quero sacrifício, a festa de vocês me aborrece, os cordeiros de vocês não fazem nada, o sangue é jogado em vão. Deus está por aqui com a nação.
Só que Deus é tão poderoso, irmão, que quando o povo está totalmente ao contrário, fora do caminho, errando o alvo, perdendo o foco, ao invés de Deus matar, vincuir, ele lança um profeta. Então, para a gente entender, a palavra de juízo não é palavra de morte, a palavra de juízo é palavra de vida. Você consegue compreender isso? Quando Deus manda um profeta, não é com uma palavra dura, não é porque Deus quer te humilhar, Deus quer te colocar com a cara no pó, não. Quando Deus manda um profeta com uma palavra de justiça, é porque Deus quer dar vida, porque a justiça de Deus é vida. Deus poderia muito bem olhar para a nação idólatra, prostituta, que faz aliança com outros povos, que esqueceu de Deus, que tem monte pagão, que destruiu o altar, que não ora, que não se humilha. Deus poderia pegar essa nação e fazer o quê? Matar. Mas Israel levanta um profeta que até o nome dele é simbólico. Deus levanta um profeta dizendo: vai lá, Isaías. Isaías significa o Senhor é salvação. Deus ama tanto Israel, Deus tem um propósito tão grande com Israel, que ao invés de matar Israel, se irar com Israel, ele levanta um profeta dizendo: eu, Senhor, sou o Salvador de Israel. Mesmo Israel estando fazendo aliança com outros povos, mesmo Israel andando por caminhos tortuosos, mesmo Israel está fazendo aquilo que não agrada a Deus, Deus levanta um profeta e fala: leva uma palavra de peso, porque eu sei que os meus, a Bíblia diz, João, o apóstolo, no Evangelho, capítulo 10, narrando, ele abre a boca e diz: as ovelhas conhecem a voz do pastor. Quando o pastor chama, elas reconhecem e voltam para o aprisco. Deus levantou o profeta porque ele sabia que quando o povo, que é povo dele verdadeiramente eleito antes da fundação do mundo para ouvir o Evangelho, ele vai se arrepender e vai se converter. Vai lá, Isaías. E tem algo muito fantástico aqui na questão do servo do Senhor, porque servo do Senhor é dividido numa pirâmide, e você vai já entender isso. Vai lá, Isaías, e profetiza justiça para eles, e diz que eu, Senhor, quero fazer aliança com eles. Fala para eles pararem de fazer aliança com a Síria. Ei, querido, deixa eu abrir um parênteses aqui para aplicar na tua vida. Eu não sei com quem você tem feito aliança, ou se você está procurando fazer aliança em outro lugar ou numa outra situação. Mas eu te garanto, a única aliança que dá certo é a aliança com o Senhor. Desculpe. A única aliança que dá certo é a aliança com Deus de Israel. Não quebra, mesmo estando difícil, mesmo estando na pandemia, mesmo estando na dificuldade. Deus permite nós passarmos por momentos de dificuldade para que nós possamos reconhecer que só existe um Deus capaz de trazer o povo e fazer com que o povo viva em justiça e santidade. Ele, o Senhor, o Santo Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus Senhor e Salvador. Deus está falando para o profeta: vai lá, com uma palavra dura. Nós não gostamos, irmão, de ser exortados. Nós não gostamos de ser confrontados. Evangelho que te deixa na zona de conforto não é bíblico. Evangelho que te deixa na zona de conforto, ele te faz um crente mau. Ele te faz um crente imaturo. Ele te faz um crente menino. O Evangelho de Cristo, o Evangelho bíblico, o Evangelho dos profetas é aquele que te instiga, é aquele que te coloca na parede, é aquele que te coloca para saber, para fazer você reconhecer que você só precisa e só pode fazer aliança com um único Deus. Escute isso. Deus usa a minha vida para você nessa noite para dizer: largue as outras alianças, largue os outros meios, volte para o Senhor. Confie na aliança que foi feita no Calvário, aliança imutável, aliança que não quebra. Não adianta você tentar procurar outro meio. Toda vez, se você é um escolhido de Deus, Deus vai levantar um profeta. Se for no culto coletivo, se for no culto congregacional, se for no culto cheio, se for na internet, Deus está falando com você nessa noite. Volta. Eu sou o único que posso te dar livramento. Eu sou o único que posso fazer você sair dessa situação. Eu, Senhor, o Santo Redentor de Israel. Aleluia. Terminando. Uma questão muito debatida dentro desse livro, desse panorama, é que é falado muito do nascimento virginal. Há uma questão judaica que o termo virgem, alma no hebraico, e
parternos no grego, não se refere a uma moça virgem. Então, o povo messiânico vê essa questão de dois modos. O judeu vê essa profecia se cumprindo para alguns em Acais, ou no filho de Isaías, que seria um próprio ato profético. Só que quando nós falamos que essa profecia que ele falou no capítulo 7, no versículo 14, que foi falada novamente pelo evangelista Mateus no capítulo 1, no versículo 23 do seu evangelho, quando ele abre a boca e diz: a virgem conceberá. Nós trazendo para o lado cristão, quando ele abre a boca e diz: e a virgem conceberá e dará à luz, e o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Não existe ninguém além do Messias, além de Cristo, nem no Antigo nem no Novo Testamento, e nenhum dos dois testamentos chamado de Emanuel. Portanto, nós declaramos sim, a profecia poderia ter um ponto positivo na pessoa de Acais, mas ela estava com certeza na inspiração do Espírito Santo, se referindo ao Messias, o Emanuel, que é o Deus conosco, porque a única vez que a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento se refere ao Emanuel é a Cristo. Então o Emanuel de Isaías 7,14, que Mateus falou em 1,23, é o Messias que nós estamos esperando. Amém ou não amém? Dá um glória a Deus aí. Um outro ponto fundamental, e eu parto para o final, é a questão do capítulo 14, onde fala da queda de Lúcifer. Nós temos duas interpretações. Isaías capítulo de número 14, onde o autor se refere ao rei da Babilônia, que Lúcifer seria uma personificação de Satanás que caiu. Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo de número 28 são os dois textos do Antigo Testamento que essa palavra se refere a Lúcifer. Isaías 14 como rei da Babilônia e Ezequiel capítulo 28 como rei de Tiro. Aí vai ter a questão da interpretação bíblica. Você vai encontrar biografias, livros, onde algumas pessoas acreditam, como o Dr. Stanley Ellis, que Isaías 14 e Ezequiel, de número 28, se referem com certeza à pessoa de Satanás. Que tanto Tiro quanto o rei da Babilônia estão se referindo à pessoa de Satanás. Mas você vai pegar por outro requisito outros intérpretes bíblicos, outros exegetas e outros hermeneutas que vão dizer que tanto o texto de Isaías capítulo 14 como o texto de Ezequiel 28, eles não prefiguram a figura de Satanás. Então eles não atribuem esse texto à pessoa de Satanás. O rei da Babilônia é o rei da Babilônia que pegou uma crise de loucura, de narcisismo e tentou ser o melhor. E o rei de Tiro aqui é um homem literal que está sendo personificado no contexto do capítulo de número 28 do livro de Ezequiel. Aí depende da sua hermenêutica, da sua interpretação bíblica. E outra coisa, o capítulo 53, que dava para fazer uma pregação, na verdade dá para fazer uma pregação de cada capítulo. Nós temos 66 capítulos e Isaías é conhecido como a Bíblia dentro da Bíblia. Por quê? Porque a primeira divisão vai do capítulo 1 ao 39 e restam para 66 livros 27. No nosso canon nós temos 39 mais 27, 39 do Antigo e 27 do Novo. Por isso que Isaías é chamado de a Bíblia dentro da Bíblia. Amém ou não amém? Obrigado, queridos, pela contribuição para vocês, tá? Eu fico muito grato a Deus aqui, porque a gente faz uma abordagem de um texto tão rico e no capítulo de número 53 ele vai falar algo interessantíssimo. A gente já está terminando. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. E muito pouco tempo, 44 minutos, passou rapidinho. Olha só. Ele vai falar do servo sofredor. E o judeu, é claro que vai dizer que o servo sofredor aqui é Israel. E o cristão vai dizer que o servo sofredor é Jesus. Só que a gente tem um sistema chamado que é o sistema de pirâmide. Isso mesmo. Acompanhe comigo. Na pirâmide nós temos três partes. A parte maior, a parte do meio e a parte de cima. A parte do pico da pirâmide, a pontinha. Certo? Olha como é a introdução. Há vertentes teológicas e interpretação para os três pensamentos. Por exemplo, a parte de baixo, o servo é Israel. Sim, Israel que fracassou. O servo sofredor, Israel que fracassou. A parte do meio seria o Israel remanescente que testemunhou. E a parte de cima, o servo sofredor seria o Cristo, o Israel
que deu redenção. O Messias que deu redenção. O Senhor que veio curar, libertar. Vou repetir para você da glória. Há 3 servos. Seria a primeira interpretação: Israel, o remanescente e o Messias. A parte de baixo, o Israel que fracassou. A parte do meio da pirâmide, o Israel que testemunhou. E a parte de cima, o Cristo, o Messias, o servo sofredor, que veio através do seu sangue trazer remissão e expiação para o pecado de muitos. Oh glória! Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E para concluir a nossa live de hoje, Cristologia em Isaías. Talvez você não encontre nenhum outro livro da Bíblia Sagrada. Por isso que Isaías é chamado de o profeta messiânico. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isaías é tão profundo que ele é conhecido como o 5º evangelho. Pegou essa? O livro de Isaías é conhecido como o 5º evangelho. Viu, irmãos? Você vai observar que ele vai falar da pessoa do Messias, do caráter do Messias e da obra do Messias. Todo o livro, do capítulo 1 ao capítulo 66, está focado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque se a mensagem não for cristocêntrica, ela não vale de nada. Se tudo não estiver apontando para o Calvário, para a cruz, a sua hermenêutica ela é falha. Então Isaías ele termina de uma forma maestral, com toda a cultura que ele tem, com todo o entendimento que ele tem, mostrando a cristologia, a pessoa, o caráter de Cristo e a obra de Cristo. Esse aqui é um panorama, uma pequena introdução de todos os 66 capítulos do livro do profeta Isaías. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, compartilhe esse ensinamento. É um ensinamento que custa caro, mas vale a pena. Viu, irmão? Custa caro, estou falando para fazer, viu? Você tem que suar para fazer, mas vale a pena chegar aqui e abençoar a sua vida. Que Deus possa te abençoar, que o Santo de Israel possa te levar à santidade, que o Redentor de Israel possa te guardar, que o Senhor dos Exércitos possa guardar, pelejar as nossas guerras, que o sangue que justifica possa expiar os nossos pecados, que o servo sofredor possa nos dar redenção e que o Ebed e Yavé, o servo sofredor, cumpra a sua missão e que o Barbaxa, o servo, o filho do homem escatológico, volte para arrebatar a sua igreja. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.